Ele colocou, ele deu, irmãos, ele deu para o povo aquilo que o povo almejava, mas mesmo que eles duvidavam, acontecia. A dureza do coração, as pessoas provocavam a Deus, e hoje não é diferente, né, irmãos? As pessoas provocavam a Deus, mas Deus tão maravilhoso guiou eles durante o dia com a coluna de nuvens e guiou eles durante a noite com a coluna de fogo. O deserto, irmãos, durante o dia 40 graus, 50, e à noite 5 graus, mas Deus, ele guiou o povo para que o povo não viesse a perecer. Mas, irmãos, por falta de todos os dias, o povo, é como os dias de hoje, eles então pedavam a Deus, razoavam com Deus e queriam, Deus mandava maná, eles queriam carne, queriam aves, queriam outras coisas. Então imagina hoje, irmãos, é diferente? Não, meus irmãos, Deus dá algo à pessoa que é mais, e quer mais outras coisas diferentes, e dizendo, não, mas Deus, ele não tem limite, Deus, ele é misericórdia, as bênçãos do Senhor é infindáveis. Sim, sabemos disso, a misericórdia do Senhor se renovou nesse dia. Então por isso, meus irmãos, é que nós temos que falar de Jesus dizendo a Deus tirou o povo do deserto, mas Ele quer que o povo verdadeiramente venha caminhar. Ele quer que os nossos filhos e os nossos netos venham saber que Ele é Deus, que Ele não mudou, que Ele deixou algo para que nós venhamos seguir, meus irmãos. Crer nele, porque Ele é Deus para abrir o mar vermelho, Ele é Deus para fazer tantas coisas na nossa vida. E o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é um Deus de ontem, de hoje, eternamente e para sempre. Então por isso muitas vezes, irmãos, é aquilo que eu estava dizendo aqui antes do culto, falando com os irmãos, antes de começar as oportunidades, dizendo que tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, Ele é Deus, porque Ele está no controle, Ele não perdeu o controle de tudo isso, Ele não perdeu o controle de nada, tudo está no controle dEle. Mas é necessário, irmãos, que nós venhamos agradecer a Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós andamos em um rumo sem direção e esquecemos das obras e as maravilhas de Deus que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós somos falhos e esquecemos, mas Deus, Ele não esquece. Ele quer que nós sejamos verdadeiros adoradores a cada dia na presença dEle. Então por isso, meus irmãos, muitas vezes o pai de família na correria, a mãe de família na correria do dia a dia, esquece de contar as maravilhas de Deus e parar um tempo para meditar na palavra do Senhor pela manhã e dizer, olha, se o Senhor nos concedeu esse dia lindo e maravilhoso, no qual nós estamos preparando você para ir para a escola e eu para o trabalho, foi Deus que nos concedeu essas maravilhas. É hora de nós agradecermos a Deus, darmos as mãos, irmãos, e orarmos ao Senhor e agradecer a Ele pela oportunidade que talvez pode ser a última, né, meus irmãos? Então por isso, irmãos, é que o mundo está dessa maneira, porque muitos não deixam, nem ficam talvez até meses sem ver, irmãos, pessoas da sua família. Muitos, eles não têm compromisso, né, meus irmãos? E aí começa a acontecer muitas coisas, porque a família, irmãos, é como a obra de Deus. Nós temos que sermos compromissados com as coisas de Deus, assim como nós temos. Se nós aprendemos a ter compromisso dentro da nossa casa, nós vamos, irmãos, verdadeiramente ter compromisso com as coisas de Deus e assim sucessivamente. Então por isso nós temos que aprender a honrar, irmãos, a nossa casa, nosso pai, a nossa família, e depois nós iremos honrar a Deus. Porque sabem por quê, meus irmãos? Aqueles que não honram, irmãos, a sua família, aqueles que não honram aqueles que os seus olhos veem, imagina aqueles do qual os seus olhos nunca viram. Então essa palavra eu quero deixar nessa noite, irmãos, para que Deus, Ele mostre para o povo, para nós nesses dias, que nós temos sim que testificar as maravilhas que Deus fez, contar as maravilhas que Deus fez na nossa vida, no meio da nossa família, dizer, olha, para que nós darmos bem, nós temos que caminhar com Cristo, nós temos que obedecer a palavra do Senhor e termos, irmão, compromisso. É que Deus quer que nós tenhamos compromisso com a palavra de Deus, mas ensinar isso, irmãos, isso as pessoas vêm de berço, aprendem na sua casa, ter um compromisso, o caminho para andar, não é verdade, meus irmãos? Porque senão o mundo vai ensinar um caminho torto, e muitas vezes é isso que estamos vendo nos últimos dias, os presídios superlotados, as clínicas, irmãos, de recuperação superlotadas, os manicômios, os albergues superlotados. Por quê, meus irmãos?
porque é um povo que eles não aprenderam. Muitas vezes na sua velhice, onde já está muito tarde, eles talvez tenham uma lição muito dura na sua vida, que está se findando, né, meus irmãos? Imagina, estava vendo aqui a nossa irmã dizer que o filho fazer coisa errada, e aconteceu tudo isso. Por quê, meus irmãos? Talvez no começo ela não sentou dizendo: olha, meu filho, é assim que tem que ser, o caminho é esse. Então, porque um dia vai acontecer que você vai ter que saber que Deus, Ele é Deus na nossa vida, é Ele que livra. Então, se nós andarmos certo nos caminhos corretos, tudo vai dar certo na nossa vida. Mas se nós escolhemos andar por um caminho perigoso, nós podemos cair no laço do maligno, na arapuca do mal, e perder a nossa vida, e perder a esperança, e deixar muitas pessoas da nossa família, irmãos, tristes. Por quê? Porque os nossos jovens, os nossos amigos, eles têm que saber que Deus, irmãos, ele ainda é Deus, continua sendo Deus. E nós temos que saber, muitas vezes, a juventude, irmãos, que sai das suas casas e reúne com os seus amigos, eles têm que aprender a dizer, quando voltar para casa, irmãos, ter um compromisso dentro da sua casa, um compromisso com seus pais, com os seus avós, ter um compromisso verdadeiramente, né, irmãos, de estender as mãos. O que está acontecendo nos últimos dias é isso. Há um povo descompromissado, não tem compromisso com a sua casa, não tem compromisso no seu trabalho, não tem compromisso com as coisas de Deus, e vive de todas as maneiras. Mas nós oramos e nós buscamos ao Senhor. Imaginamos, irmãos, que muitas vezes as pessoas dizem: mas ele é dessa forma porque não teve pai e mãe presente. Não é verdade? E começa a colocar culpa porque isso e tal. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela está aqui para que as pessoas venham saber. Não disse a nossa irmã que o pastor pregando dizendo: não tem mais ninguém por inocente nesse mundo. Todos sabem que Jesus Cristo morreu na cruz. Então é necessário que o caminho correto é esse: toma a sua cruz e siga Jesus. E demais coisas que está escrito na palavra anterior, Deus vai acrescentar na sua vida. Muitas vezes, irmãos, o mundo que vivemos, né, nós vemos que o povo, ele vive esperando coisas, irmãos, que aconteça para já. Muitas vezes você vai num lugar e as pessoas querem que já tenha acontecido. As pessoas olham, irmãos, e já querem que tenha acontecido. Então hoje a ansiedade e a depressão estão tomando conta, irmãos. Por quê? Por falta de nós colocarmos o nosso coração, voltar o nosso coração para Deus. Voltar o nosso coração para Deus, para que Deus, ele venha acrescentar a nossa fé, para que a nossa esperança em Deus, verdadeira esperança, e verdadeira, irmãos, é a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, onde se constrói, irmãos, algo poderoso? Lá dentro da nossa casa, no meio da nossa família. É ali que nós começamos a construir algo sólido. Muitas famílias estão destruídas, pessoas estão presas, encarceradas. Muitos vivem, irmãos, cometendo crimes. E outros, irmãos, vivem uma vida que não sabe nem o que querem e o que são. É assim ou não é que está acontecendo? Porque a internet, ela ensina, irmãos, os meios de comunicação e as redes sociais, ensina as pessoas, e as pessoas põem na mente aquilo. Porque estava dizendo antes, irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus verdadeira, porque é a palavra de Deus que ensina o caminho que nós devemos andar. É ensinando os nossos filhos, então Deus, ele está acima de todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, eu estava dizendo aqui antes do culto, muitas vezes pessoas estão há anos dentro do templo, dando congregação no meio da igreja, mas eles fazem coisas, irmãos, que eles imaginam que é certo. O que é certo, meus irmãos? A palavra de Deus, nós obedecermos a palavra do Senhor, deixar o Espírito Santo de Deus entrar no nosso coração, porque a partir do momento que nós recebermos o Espírito Santo, ele vai dizer: olha, isso é certo, isso é errado. Ele vai verdadeiramente nos guiar. Mas aí acontece, se ele não aprendeu a obedecer o seu pai, sua mãe e sua avó, ele não vai ter, irmãos, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabia? Então, por isso, irmãos, se nós não obedecemos a palavra de Deus e as pessoas do qual nós estamos vendo, imagina Deus, os quais os nossos olhos nunca viram, e se não obedecermos, nunca verão.
Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Se não andarmos pelo caminho que Jesus